Saravá a todos os orixás. Oi, salve Umbanda, vamos saudar as 7 linhas dos orixás. Para gravar, a gente vai fazer na força de Oxóssi, né? Hoje sendo gravada. é o dia dele, né? E até uma forma de poder homenagear esse pai tão maravilhoso. Então, eu espero que todos aproveitem, sintam a energia, façam essa troca, que é muito importante. Vou pedir para que todos fechem os olhos, encontrem uma posição bem confortável e tomem uma respiração bem profunda. E ao exalar lentamente, relaxe os olhos, relaxe as pálpebras, relaxe a sua face e tome mais uma respiração bem profunda. Relaxe o pescoço, relaxe o tórax e tome mais uma respiração bem profunda. E ao exalar lentamente, relaxe os braços, relaxe as mãos e tome mais uma respiração bem profunda. O máximo que você conseguir. Relaxe o abdômen, relaxe as pernas, relaxe os pés. Se houver alguma parte tensa, vai relaxando. Aproveite esse momento para se conectar ao máximo ao Pai Oxóssi. Tome mais uma respiração. E eu vou pedir para que você, nesse momento, visualize uma luz verde. Deixe que essa luz envolva você, envolva o ambiente em que você se encontra agora e deixe que ela se expanda pela sua casa. Se você quiser direcionar essa luz a algum ente querido, algum amigo, algum especial em sua vida, emane essa luz, divida essa energia. Tome mais uma respiração. Respire essa luz. Deixe que ela encha os seus pulmões como uma energia que vem hoje como uma cura. Tome mais uma respiração e deixe que essa luz permaneça onde ela está. Eu vou pedir para que você, nesse momento, imagine que você possa sair do seu corpo e ir para uma mata. Vai flutuando, vai flutuando. E antes de entrar nessa mata, existe um portal. E nesse portal, quem vai fazer essa passagem são os caboclos e caboclas. Esse portal se abre e vai passando um a um. Entre na mata, sinta o cheiro do mato úmido, das essências das flores que ali está homenageando você. E ao passar por esse portal, comece a caminhar pela mata. Não precisa ter medo. Essa é a morada do nosso Pai Oxóssi. E ao caminhar lentamente, você percebe que existe o barulho de uma cachoeira, do rio correndo, dos pássaros cantando, tudo em sua plenitude, na sua
total conexão. Tome mais uma respiração. E mais à frente, existe uma clareira, onde você escuta algumas músicas. Caminhe até essa clareira, no meio dessa mata. Nesse lugar que você começa a visualizar agora, perceba que o chão é um chão batido, onde existe um círculo de caboclos e caboclas cantando e dançando. E aí eu vou pedir para que nós, nesse momento, possamos formar a nossa egrégora em torno desse círculo. Pedindo ao nosso Pai Oxóssi que nos dê saúde, fartura, sabedoria, e possamos ter um entendimento de cada ensinamento que Ele nos coloca. Tome uma respiração e vamos formando essa egrégora. Essa egrégora hoje, ela é formada para o nosso Pai Oxóssi, com a permissão do nosso querido mentor João da Mata. Por sinal, se encontra em casa nesse momento. Ao centro dessa egrégora emana uma luz verde que representa o nosso Pai Oxóssi. Deixe que essa luz que você criou no ambiente que você está possa se conectar a essa luz que sai do centro dessa egrégora aos céus. Não tenha pressa, esse é um momento seu. Tome uma respiração bem profunda. Tente absorver o máximo de energia que esse ambiente lhe oferece gentilmente. Quem sabe, nesse momento, passe os caboclos que acompanham cada um, as caboclas, eles estão em festa hoje. Hoje é um dia muito especial. Talvez nós não conseguimos mensurar a alegria dessa egrégora formada por nós nesse momento. Tome uma respiração bem profunda. Continue com essa luz verde. Essa luz verde, ela é sua. Tome mais uma respiração bem profunda, o máximo que você conseguir. E ao exalar lentamente, permaneça de olhos fechados. Agradeça ao nosso mentor, João da Mata, nosso Pai Oxóssi, todos os caboclos e caboclas que se encontram nesse lugar. E eu peço para que vocês permaneçam aí de olhos fechados, enquanto o Rogério faz a nossa abertura e a nossa oração. Salve, Pai Oxóssi. E ainda diante dessa irradiação de Oxóssi, cada um com a sua luz. E nesse instante, essa luz, ela seja redirecionada para nós, nos trazendo essa energia de vitalidade, a energia do guerreiro, a energia daquele que pacientemente aguarda para o momento certo atirar a sua flecha. Aquele que de forma sábia sabe se conectar com a natureza,
que essas energias de Oxóssi, que essas energias dos caboclos e caboclas de Oxóssi possam se fazer presente na vida de cada um de vocês. Rogamos ao Odé, ao nosso Pai Oxóssi. Também detentor do conhecimento das ervas, dos remédios necessários para o nosso corpo físico, mental e espiritual. E nesse dia de hoje, diante dessa egrégora, ele possa encaminhar as suas bênçãos de curas para todos os males espirituais e o alívio das dores para as doenças kármicas. Então, que recebam, meus irmãos, a começar por nossa irmã Helenita Nogueira Meta, nosso irmão Marcelo Santos Nogueira, o nosso irmão Flávio Mendo Cerqueira, nosso irmãozinho Enzo Nogueira Rota, a nossa irmã Marli Bertagnon, a nossa irmã Maria Célia de Araújo, e em especial, um pedido não só a Pai Oxóssi, com toda a sua sabedoria medicinal, mas também a linha do Oriente, aos nossos médicos espirituais, para que chegue uma vibração à nossa querida irmã Júlia Nogueira Rota, que vai passar por uma cirurgia na próxima quarta-feira, no dia 22 agora, às 8 horas da manhã. Os médicos do espaço, os enfermeiros e farmacêuticos do espaço, abençoem as mãos de Dr. Arnaldo Isajubuki, e que toda a equipe médica que o acompanha no Hospital Paulista possam sentir essa vibração para que ela seja amparada já nas primeiras horas do dia. E rogamos a seu João da Mata, nosso patrono estudantil, aquele que tem a sua formação teológica e que hoje dirige trabalhos mundo afora, na prática do conhecer, do aperfeiçoar, do crescer e evoluir moralmente. Ele possa abençoar os nossos trabalhos dessa noite, com a força de Jesus, de seus mensageiros, de todos os caboclos e caboclas de Oxóssi, dos nossos anjos de guarda e dos nossos queridos guardiões e guardiãs. E saibamos aproveitar cada minuto, a fim de que a gente possa dar um pequeno passo no nosso degrau moral. Que assim seja, Senhor, e assim será. Vão retornando lentamente, mexam lentamente os seus pés, suas pernas, tomem uma respiração profunda, deixe esse oxigênio preencher todo o seu corpo, deixe as mãos, os braços, isso. Deixa levemente a sua cabeça e abra os olhos, retornando para o aqui e para o agora. Muito bem, muito bem. Uma boa noite a todos. Diga, Maria Neide. Você pediu para falar agora. Mas quando o Jorge falou, abriu o portal,
que nós estávamos entrando na mata, aí veio um ponto assim: caboclo, quando é caboclo, ele é caboclo em qualquer lugar, só não apanha as folhas da Jurema sem ordem suprema do Pai Oxalá. E são as ervas que você falou que serão usadas para poder conduzir a cirurgia da Júlia. Que assim seja e assim será. Em plena convicção. Obrigado, Mariana Lídia, por essa intervenção tão necessária. Graças a Deus. Muito bem. Vamos lá. Vamos caminhar aqui para a nossa aula dessa noite. Uma boa noite aqui para quem eu não dei ainda, Cida. Boa noite, Rogério, boa noite, Jorge, boa noite a todos. Acho que eu não falei para a Irene. Boa noite, Irene, Eduarda, Giovanni. Boa noite, sim. Boa noite. Quem mais? Boa noite. Rosana, Serginho, Viviane. Esse é o meu boa noite. E Solange também, desculpa. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Dete também está aí. Boa noite, Dete. Boa noite, Rogério, tudo bem? Boa Graças noite, pessoal, tudo bem? Oi, Cida, tudo bem? Vamos lá, então, vamos dar continuidade aqui. Vamos ver aqui. Só um segundinho. Olha, foi tão forte, gente, que eu até me perdi aqui, viu? Peço desculpas aqui, peraí. Essa abertura foi muito forte. É uma energia muito agradável, né? Ela é sutil e, assim, muito forte. Né? Muito forte. Né? Para vocês terem uma ideia, realmente me perdi, tá? Peço perdão a vocês, mas já vou restabelecer aqui. Peraí. Rogério, enquanto você acha, eu vou pedir para a Neguinha se ela pode mandar esse ponto no grupo. Por favor, por favor. Pode ser, Neguinha? Eu mando sim. Tá, obrigado. Foi na hora que você abriu o portal e que a gente estava entrando na mata, então tinha muitas folhas. Então aí era muito claro a hora que os caboclos começaram a vir, a participar da egrégora, e aí ia selecionando as folhas. Não era qualquer folha. Fantástico, meu nossa. Vamos lá. Ai, meu Deus. Aconteceu um negócio aqui, gente, que nunca na minha vida tinha acontecido. Fechou o arquivo de forma sozinha e é impressionante. Mistérios, Rogério. Você está na mata, Rogério. Na mata, boa. Muito bem observado. Eu acho que na mata não tem essa tecnologia, né? Pois é. Vem voltando, Rogério, volta. Vamos lá. Agora eu vou voltar na mata. Eles fumavam um cachimbo? Charuto? Eles fumavam charuto, viu? Charuto, né? Pois é. Vamos lá. Mas você viu isso, Márcia? Senti. Pois é. Eu estou até suando aqui para falar para vocês, tá? Ok, vamos lá. Deixa as coisas acontecerem. Bom, retomando aqui, falamos bastante nos nossos últimos encontros dos tipos, das faculdades mediúnicas principais, que hoje, muitas delas, encontram, além dos próprios
centros espíritas, e entende-se como talvez kardecista, as mesas brancas, muitas dessas faculdades também já estão em algumas umbandas. Cada vez mais elas estão inseridas nesse processo da Umbanda. E eu acho que vem bastante a calhar, porque a Umbanda, como nós dissemos em algum momento, alguma aula, ela tem apenas 100 anos, né? 100 e poucos anos. É uma religião muito jovem, e a gente entende que a Umbanda ela é uma religião que ela abraça o todo, né? Ela abraça tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que leva a caridade, leva o amor, o aconchego, né? O abraço amigo. Então, nós entendemos que essas práticas mediúnicas, talvez, elas sejam cada vez mais crescentes nos centros de Umbanda, né? O centro de Umbanda que ele hoje, dependendo do seu segmento, ele é bem universalista. Tem centros que trabalham com as pedras, como nós já vimos lá atrás, com rituais diferentes, com interpretações de orixás diferentes. Eu acho que isso, a soma de tudo isso, é que deixa a Umbanda maravilhosa, desde que ela seja na prática do amor e da caridade. Então, nós estudamos os efeitos mediúnicos, vamos dizer assim, as faculdades mais latentes, aquelas que a gente mais vê ainda nos dias de hoje. E hoje nós vamos identificar, claro, para aqueles que ainda não são médiuns em desenvolvimento, todos, né? Vamos sempre lembrar disso. Todos nós somos em potencial. Uns mais aflorados, outros menos aflorados, mas todos em potencial somos. Por quê? Porque a partir do momento que nós somos, podemos ser assediados por um espírito interventor, nós também somos agraciados pelos espíritos benfeitores. Se nós temos a capacidade de absorver qualquer tipo de magia, seja ela negativa ou positiva, significa que nós somos médiuns. Nós temos essa percepção mediúnica. E aí, claro, uma vez tendo essa percepção mediúnica, nós temos que entender qual faculdade ou quais faculdades nós temos para que a gente possa desenvolver. Então, hoje, nós vamos entrar num assunto aqui para entendermos, né? Como saber se eu tenho essa mediunidade? E aqui nós vamos, então, transcorrer alguns pontos importantes para a gente identificar. Se não em nós, porque nós já sabemos, a maioria aqui talvez trabalhe já, se não em nós, a gente começa a ter um olhar naquelas pessoas próximas de nós, amigos, às vezes filhos, né? Quem tem filho pequeno, às vezes pode apresentar algumas características, a gente não sabe, às vezes acha que ele está com algum probleminha emocional, ou algum problema psicológico, e na verdade nada mais é do que uma mediunidade. E assim a gente consegue observar as pessoas próximas de nós. Então, o florescimento da mediunidade, ele causa, inevitavelmente, uma série de, vamos colocar assim, de distúrbios, que vão sinalizando que alguma coisa não vai bem, ou que alguma coisa não está equilibrada. E é claro que isso é causado justamente pela capacidade que todo médium ele tem de começar a observar principalmente a negatividade das pessoas e dos ambientes onde ela frequenta. Fenômeno esse conhecido como, por exemplo, o efeito esponja. A maioria dos médiuns tem esse efeito esponja. Quando são pessoas que trilham o bem, que nem sabem que são médiuns, mas trilham bem, vão na igreja, vão no seu culto religioso, vão no próprio centro, mas não são trabalhadores, não têm o despertar mediúnico ainda, essas pessoas têm essa sensibilidade muito mais aflorada para ambientes e pessoas com baixa vibração. Lembra que a baixa vibração, ela é densa? Ela é mais densa, não é? A alta vibração, ela é mais sutil. A baixa vibração, ela é bastante densa. Então, por isso que nós, muitas vezes, sentimos fisicamente em ambientes com baixa vibração ou pessoas de baixa vibração. As pessoas de alta vibração e lugares de alta vibração, nós vamos sentir, talvez, leves
e bem sutis sensações, assim, um arrepiozinho, né, um estado de felicidade de estar com aquela pessoa ou de estar naquele lugar, mas não é tão sentido quanto as energias mais densas, as energias mais baixas, vamos dizer assim. Então, dependendo do grau de mediunidade manifestado, né, por aquela pessoa, e talvez pela sensibilidade espiritual desenvolvida nela, essas energias ou espíritos, vamos dizer assim, negativos, de baixa vibração, podem causar, então, esses sintomas que eu mencionei aqui anteriormente. Então, cada ser, ele é único. Cada um de nós aqui tem uma forma de identificar e absorver. Então, como cada ser ele é único, sem existir nenhuma pessoa igual uma a outra, os sintomas também são manifestados de forma diferentes para um ou para outra pessoa. Pode ser que para a Dete a manifestação dela seja de uma forma, uma dor de estômago, um mal-estar. Para mim, uma dor de cabeça. Para o Jorge, talvez uma dor no braço esquerdo. Para o Marcelo, a perna esquerda que dói. Para o Adilson, sei lá, tem um peso nas costas. Cada um vai ter uma forma diferente de absorver, porque somos diferentes. Nós temos fluido animalizado diferente. Então, logo, a gente tem essas percepções também de forma bastante diferente. Então, alguns dos sintomas que eu vou citar aqui, é importante, primeiro, nós descartarmos as causas físicas. Kardec já falava, em cima de qualquer manifestação espiritual, primeiro se paute pela ciência. Primeiro, descarte todas as possibilidades científicas. E se todas forem vencidas, aí você está falando de um problema espiritual. Nós temos a mania, muitas vezes, de fazer o contrário. Achar que tudo é espiritual, né, para tirar, muitas vezes, aquilo que está ao nosso alcance. Então, nós não podemos utilizar a espiritualidade como bengala. Pelo contrário, nós temos que primeiro fazer uma análise de tudo que está acontecendo do ponto de vista científico, emocional, né, para que depois a gente possa adentrar em aspectos espirituais. Mas vamos lá, alguns dos sintomas que uma vez que eu descartei, fui no médico, não tenho nada, não aparece, não tem absolutamente nada, mas eu tenho esses sintomas, que são, então, aqui eu poderia dizer para vocês que são sintomas espirituais de mediunidade. Sintomas de mediunidade, ok? Então são eles, vamos lá. E mais uma vez, lembrando que não há nada de absoluto na Umbanda, ok? Cada pessoa, né, cada caso é um caso, nada é absoluto. Então, quais são os sintomas de uma mediunidade, uma vez que a gente descarta os aspectos médicos científicos? Mal-estar em ambientes com muitas pessoas, então aquela claustrofobia, né, muitas energias ali em um pequeno espaço, se não for uma causa física, será uma causa espiritual. Pessoas que têm essa claustrofobia, repito, se ela não tiver um diagnóstico, vai ser por conta do excesso de energia que há naquele local. E fica meio realmente pesado aquele ambiente para aquela pessoa. Então, esse é um dos sintomas de mediunidade. Qual outro? O mal-estar próximo de algumas pessoas específicas, mesmo que você não a conheça. Mesmo que você nunca teve contato algum, mas você encostou naquela pessoa, você se sentiu mal, seja quem for, você ou a pessoa que você observa, tá? Qual outro? Inquietação sem motivo. Essa inquietação sem motivo é aquele negócio que você quer fazer tudo muito rápido, você fica perdido, fica batendo cabeça, alguma coisa naquele ambiente, naquele espaço, naquela sintonia, te deixou assim. E isso é uma causa mediúnica. Se isso tem uma certa frequência, é porque a sua mediunidade está cada vez mais aflorada. Qual outro? Transtorno de humor, sem causa aparente, e bipolaridades constantes.
Vamos lá. Hoje é até difícil de a gente diagnosticar isso. Por quê? Porque há um quadro muito epidêmico de bipolaridade, um quadro bastante epidêmico de ansiedade, de síndrome do pânico. Então, poderia dizer que isso é mediunidade? Talvez há 10, 15 anos atrás, sim. Hoje você tem que pegar isso e somar com mais alguma coisa para você ter a convicção de que se trata de uma mediunidade propriamente dita, tá bom? Mas esses transtornos devem ser observados. Vou contar um caso rápido aqui que aconteceu comigo com a Patrícia sexta-feira. Nós estávamos visitando um escritório, eu e ela, e muitas coincidências aconteceram ali, e a pessoa com a qual nós estávamos conversando, a pessoa que vai cuidar lá de reformar o nosso apartamento. E em dado momento, a gente estava acertando o preço, eu falei para ele um valor, eu falei assim, vamos colocar esse valor aqui, porque pelo menos é um número cabalístico, eu gosto. E aí ele virou para mim e falou assim, por quê? Você frequenta algum lugar? E nós já tínhamos conversado, sei lá, várias vezes. Aí eu falei, não, eu sou um bandista, né? Ele falou, é? Eu falei, e você? Ele falou, eu sou um bandista e quimbandeiro. Eu falei, nossa, que coincidência, pô, aliás, não há coincidência, que legal, né, que tudo isso aconteceu. Mas, para resumir a história, em um outro momento eu conto ela mais completa, ele contou para mim que o filho dele sofria de depressão há mais de 2 anos. Uma depressão. Que ele estava frequentando a Umbanda, ele fez trabalhos, né, fez rituais dentro da Umbanda, mas quando ele entrou na Quimbanda, ele foi pedir um trabalho para ele fazer, e o filho dele, assim, que fizesse junto, por conta dessa depressão, e ele falou que foi como tirar com a mão. Ele fez, depois de 2 anos de ver o menino em depressão, indo em psiquiatra, tomando remédio e tudo mais, o menino simplesmente, de uma semana para outra, se curou. Se libertou. Ou seja, era uma causa espiritual. Então, eu quero dizer isso para vocês, tá bom? Porque é importante a gente tirar todos os aspectos, primeiro, científicos, mas agregar. Se ele tinha uma depressão, mas possivelmente ele tinha apresentava outras características de mediunidade. Ele é médio, claro, ele é médio, mas ele não trabalha. Ele é o esponja, então ele vai absorvendo tudo. E aí, se você não se cuida, não se trata, você pode, né, transformar isso numa doença, tá? Então, esse é um caso. Então, o transtorno de humor é isso. Que mais? Antipatias injustificadas. Aqui a carga negativa ela é muito forte, que o médium vai puxar daquela pessoa a qual ele tem uma antipatia injustificada. Aquela coisa, eu não gosto desse. Mas por que você não gosta? Não sei, só não gosto. Mas você não tem uma causa, você nem conhece, está conhecendo agora, ótimo, mas eu não gosto. Sabe aquele sentimento, assim, que você vê uma antipatia muito grande e totalmente injustificável? O que significa? Que aquela pessoa possivelmente tem uma carga de energia de baixa vibração, muito forte, e o médium está puxando. E aquilo está trazendo essa irritação, essa antipatia, algo que não está legal, que não está batendo. Então, e pode ser também 2 médiuns ali. Tá? Não se esqueçam, 2 médiuns ali. Porém, 2 médiuns que um deles está com esse obsessor. E ele sentiu o obsessor do outro. E aí essa antipatia, ela é natural, ela vai existir. Compreendido? Vamos lá, próxima sintoma que pode apresentar mediunidade. Alterações repentinas de estado de personalidade sem uma causa aparente. Ora, você olha para a pessoa está numa posição assim, parece que tem um velhinho de 90 anos. Ora, você vê aquela pessoa, parece uma criança de 7 anos. Daqui a pouco você vê, parece um jovem
né, de 20 anos de idade, com uma disposição incrível. Isso daí é uma alteração repentina de estado de personalidade. O que significa ali? Que a mediunidade ela existe, que talvez os guias e protetores eles estejam ali próximos, e é por isso que ele vai ter essa alteração de personalidade. Se for um herê, ele vai estar ali apresentando uma personalidade mais infantilizada. Se for um preto velho, de um senhor mais idoso. Se for de um caboclo, de um jovem mais destemido. Então, ele tem essas oscilações repentinas. E a gente não consegue compreender por quê. A ponto de ter pessoas, por exemplo, que às vezes até vão para a cama, ficam de cama. Sem nenhuma causa aparente. Mas se portam ali como um velhinho, doente, idoso, porque ele não sabe da mediunidade. Então, isso também, essas alterações repentinas de personalidade também podem caracterizar uma mediunidade, tá? Uma causa de mediunidade. Qual mais aqui? Vazio no peito e sentimento de angústia, próximo a uma depressão. Lembra que eu falei do garoto da depressão aqui? Mesma coisa. Aquele sentimento de vazio, aquele sentimento de angústia, aquele sentimento, principalmente, você quer ver a mediunidade muito exacerbada, quando a pessoa fica se perguntando o que ela está fazendo nesse mundo. O que eu estou fazendo aqui? Não é possível que só eu penso assim, a humanidade não pensa. Pessoas que falam isso são médiums. Por quê? Porque ela não consegue se encaixar. Nada ela se encaixa. E aí ela começa a se questionar e começa a questionar o mundo. O que é que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim aqui? Por que eu tenho que conviver com essas pessoas? O que está acontecendo? Mas isso daí é o desequilíbrio mediúnico. Porque a hora que ela dá o sentido na vida dela da mediunidade, o porquê que ela está aqui, a caridade que ela vai prestar, isso se preenche. Automaticamente ela se preenche, ela se acha, ela fala, opa, agora sim. Agora eu estou aqui pronto para estar fazendo aquilo que eu vim fazer. Então, isso acontece. Tatiane coloca aqui, peraí, deixa eu abrir. Essa é uma das perguntas que eu mais faço para mim mesmo. Pois é, Tatiane. Eu diria para você que é a sua mediunidade afloradíssima. E talvez... Tatiane, você já trabalha com médium? Eu iniciei há pouco tempo, Rogério. Eu já frequento há muito tempo, desde muito jovem, mas iniciar o trabalho foi há pouco tempo. Então, perfeito, monitore e perceba, à medida do seu desenvolvimento mediúnico, se isso vai te preenchendo, se isso vai te dando mais sentido, né? Por que eu falo isso também? Porque muitas vezes você vai ser médium, você vai trabalhar, você vai sentir uma alegria imensa, vai te preencher, como eu disse. Esse vazio, ele some. Mas talvez você precise fazer algumas coisas a mais. Talvez você tenha uma missão sacerdotal, talvez você tenha outras missões complementares dentro da sua caminhada mediúnica. Sim, eu já sinto uma diferença muito grande na questão, principalmente do comportamento. Isso. É muito perceptível, assim. Eu me vejo uma pessoa muito diferente. Mas ainda continuo sentindo que falta alguma coisa, E aí eu me preocupo até de achar, eu sinto que é um inconformismo e ingratidão, às vezes, de tanto que eu penso nisso, sabe? Mas é a vontade de querer fazer mais. Não confunda né? Não se julgue por isso, não se maltrate por isso. É só a certeza de que você quer fazer mais. Eu falo que às vezes a gente fica assim, meu Deus, o tempo está passando e eu não estou fazendo, né? E é um vazio. Então, não, está tudo bem, está tudo no seu tempo, na hora certa, fique tranquilo. É uma angústia que a gente vai gerando, porque a gente sabe que pode oferecer mais, pode fazer mais, mas a mediunidade é uma caminhada que a primeira lição que nós temos que ter é a paciência, e isso a gente tem que ir trabalhando dentro de nós. Perfeito. Então, no momento, vai chegar um momento que você vai começar a dar atendimento, né? E nesse momento, talvez, é o momento que vai mais brilhar em você
né, todo o significado da mediunidade, de você saber que uma pessoa está saindo ali, alcançando as graças, sendo atendida, chorando com você. Então, exerça a paciência. Que Tá bom? assim seja. Tá bom, obrigada. Então, esses vazios, né, que a gente sente, muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, será realmente o sintoma da mediunidade. Eu preciso trabalhar, né? Que mais aqui? Agitação, hiperatividade e animosidade, desproporcionais para situações comuns. O que significa isso, essa animosidade, principalmente? Animosidade é você está conversando, de uma simples conversa, sai uma briga. Aí você para pensar, você fala assim, mas meu Deus do céu, por que eu briguei? O que aconteceu que saiu essa discussão? Isso daí é a mediunidade que você, repito, você está ali, em algum momento você é tomado, né, você é tomado, fica cego, é quase como um sequestro de amígdala, e você despeja um monte de situações. Por quê? Porque a vibração daquela outra pessoa você está sentindo. E ela está te incomodando. Isso é mediunidade. Desequilibrada. Lembra que todos esses sintomas aqui são sintomas de mediunidade desequilibradas, porque uma vez que você descobre que é médium, começa a desenvolver, tudo isso volta a um equilíbrio. Então você vai se deparar com essas situações, mas totalmente equilibrado, não vai deixar acontecer, você vai se policiar. Aliás, sua vibração vai mudar tanto que essas coisas, a maioria delas, nem vão acontecer perto de você mais. Essas pessoas nem chegam mais perto de você. O que é muito comum. O que é muito comum dentro da mediunidade. A hora que você começa a sua caminhada mediúnica, talvez muitos amigos e pessoas próximas, parentes nossos, se afastam. Não porque você é da religião de Umbanda, é porque não tem mais a mesma vibração. Você vai ganhando uma forma de enxergar a vida, de olhar a vida de uma proporção diferente, pelas suas faculdades mediúnicas, que naturalmente as pessoas se afastam de você, porque você passa a não conviver mais com muito daquele estilo de vida, muito daquele estilo de conversa, e nós temos que ter a maturidade de compreender que cada um tem a sua missão. A gente tem que sempre se esforçar para se enquadrar. Eu sempre uso o exemplo do seguinte: se eu for num lugar onde tiver só evangélicos, facilmente eu vou me enquadrar a eles, sem ofendê-los, sem querer impor a minha religião. Pelo contrário, eu vou deixar eles falarem o tempo inteiro, sem problema nenhum. Mas eles não fariam o mesmo por nós. Essa é a diferença. Então não é que nós nos afastamos, e nem devemos nos afastar, mas é que há uma segregação energética natural. E aí cabe a nós, né, tentar acolher, tentar trazer, tentar ajudar. Essa é a nossa missão também. O que mais? Transtorno, raiva, estresse, chateação, desproporcionais para situações comuns, então também a mesma coisa, né? Tudo que é desproporcional, exacerbado, está errado. E transtornos do sono. Transtornos do sono também. Rogério, eu acordo toda vez 3 horas da manhã. Então, observe primeiro os seus hormônios, se está tudo certo, se estão fazendo alguma reposição hormonal, se não tem, se vai fazer, observe alguns meses, né? Se está tudo certo. Não, mas eu não tenho problema hormonal, não tenho nada, simplesmente estou acordando, estou tendo transtorno, não conseguindo dormir. Aí pode ser que você tenha, então, um quadro mediúnico desequilibrado. É um sintoma, né? Deve ser estudado. O que mais? Transtorno de ansiedades. Ansiedades, então, não se falam. Mas, como eu disse para vocês, como hoje é um quadro epidêmico, nós temos que pegar a ansiedade e tentar juntar com algum outro distúrbio, para chegar a essa causa, para verificar se realmente ela é mediúnica. Tá? Pensamentos autodestrutivos, né? Autossabotagem, suicida, pensamentos desse nível, inevitavelmente são pensamentos
obsessivos, ou seja, a mediunidade ali muito forte, muito forte mesmo. E essa tem que ser tratada com a máxima urgência. Por que isso? Porque os pensamentos autodestrutivos só são empregados pelos nossos algozes ou pelos espíritos de baixa vibração quando sabe que a nossa caminhada mediúnica é muito grande e que nós certamente vamos arrebanhar, vamos salvar, vamos cuidar de muitas pessoas. Então, os obsessores não querem que isso aconteça, porque muitas vezes eles sabem da sua missão aqui. Né? Então, cuidado com esses pensamentos destrutivos. Se você conhecer alguém, um caminho para que possa ter, né, desenvolvido a sua faculdade mediúnica. O que mais? Bloqueio mental e criativo. Esse bloqueio mental e criativo tem um livro que chama Grandes Vultos da Humanidade, segundo o Espiritismo, que são grandes personalidades que dependiam do seu lado criativo. Leiam esse livro, depois eu até coloco o nome do livro lá para vocês. Se chama Grandes Vultos da Humanidade, segundo o Espiritismo. Ali mostra que eram personalidades muito grandes, que tinham o seu lado criativo muito forte, que era necessário para o desenvolvimento da humanidade, mas que sofriam esses bloqueios mentais, esses bloqueios criativos. E eram obsessores que realizavam isso. Por quê? Porque todos eles tinham essa faculdade mediúnica muito grande. Toda pessoa que tem um excesso de criatividade, que trabalha muito a questão da criatividade, são médiums potenciais. Todos. Todas as pessoas músicos, desenhistas, arquitetos, essas pessoas têm uma função, um desenvolvimento da pineal muito maior, conseguem enxergar muito mais o todo. Então, elas têm uma predisposição. Nesse livro, ele explica mais ou menos como que é dada essa mediunidade e o quanto essas pessoas são obsediadas muitas vezes. Tá? Que mais? Desmaios sem causa aparente, né? As pessoas que ficam desmaiando, não tem causa nenhuma, vai e desmaia, possivelmente são causas mediúnicas. Doenças sem diagnóstico e dores sem causa aparente. Então, a pessoa tem uma dor de estômago insuportável. Já fez endoscopia, já tomou remédio, já fez nada. Quando ele vai lá, o médico olha e fala, mas não tem nada no seu estômago. Não, mas dói. Mas não tem nada, mas dói. Então, ali, realmente, é uma causa mediúnica, uma causa espiritual. Tá? Não tem diagnóstico para aquela doença, para aquela dor, sem uma causa aparente. E mais, inquietação e falta de saciedade emocional. São pessoas, aí a gente está falando diretamente de um desequilíbrio de chakra. Essa saciedade emocional, o que ela é? Né? Essa inquietação, essa falta de saciedade emocional. Diferente daquele vazio que a gente sente, né? Aqui são pessoas que sempre estão buscando algo diferente. Sempre estão buscando algo diferente. Ela vai na igreja, daqui a pouco ela sai da igreja, vai na outra igreja, sai daquela igreja, ela vai para o centro, daqui a pouco ela sai do centro, vira evangélica, ela deixa a evangélica, ela vai virar macumbeira de novo, sai da macumba, vai virar não, e nunca nada está bem. Por que isso? Porque ela não está tendo uma saciedade espiritual e emocional. São pessoas que, aparentemente, têm uma vida boa, uma vida estável, mas se sentem felizes. São pessoas que compram um carro, que era do sonho, uma semana depois falam, não quero esse carro, porcaria. Ou seja, não tem uma saciedade emocional e não tem uma saciedade espiritual. Essa inquietação é o que está gerando esse desequilíbrio espiritual que gera isso. Que mais? Perturbações espirituais, sensações de vulto, sensações de ouvir vozes que causam desconforto. Qual o desconforto? Medo. Eu vejo um vulto, me dá medo, me dá arrepio. Ouço vozes e me dá medo. Tudo isso é sentido por quê? Repito, mais uma vez,
Porque é uma baixa vibração. A vibração mais baixa ela é densa. Se ela é mais densa, ela é mais sentida fisicamente. E ela gera mais medo. E o medo, eu diria para você que é a pílula necessária para você jamais ouvir as boas energias, os bons pensamentos. Não vai conseguir, porque o medo ele te trava. O medo ele te coloca numa condição de vibração energética muito baixa. E você, daqui a pouco você está no olho do furacão, você não está entendendo nada que está acontecendo na sua vida e nem consegue mais acessar as boas vibrações. O que mais aqui? Muitos agudos sentimentos de menos-valia ou baixa estima. Aquelas pessoas que têm uma baixa estima, que não se merece, não consegue achar merecimento, não se valoriza, sempre se coloca para baixo, baixa vibração atuando. Tem mediunidade e eles pegam nesse ponto fraco para a pessoa ficar cada vez mais desequilibrada. Que mais? Relatos constantes de pessoas que se sentem bem depois de conversar com você. Aqui é um lado bom. Se você é aquela pessoa que você está no seu trabalho, na roda de amigos, seja onde for, que você vai, bate um papo com a pessoa vira para você e fala, poxa, Solange, cara, como é bom conversar com você. Eu saio melhor. Ou vai lá no Giovanni, na Eduarda, olha, escuta, conversei com você aqui agora, adorei. Nossa, estou me sentindo bem melhor. Vai lá na Márcia, fala a mesma coisa. Então, vocês têm a mediunidade. Uma mediunidade, muitas vezes, acolhedora. Você está numa boa vibração e está acolhendo. E isso é sinal de mediunidade. Tá? Muito bem, então esses são os principais relatos, as principais causas que podem, né, claro, depois de nós descartarmos algumas situações científicas que podem demonstrar a sua capacidade mediúnica, tá? Ou, repito, se não é com você, vai ser com pessoas próximas, ou comecem a observar as pessoas próximas de vocês, para ver se, de repente, essas pessoas não têm essa mediunidade. Então, agora, se você, né, nós aqui, entre nós, se nós encontramos muitos dos tópicos aqui acima, significa, né, que nós temos essa mediunidade. E para a confirmação final, claro, aí é necessário você ir até um centro, né, consultar ali com 2 ou mais entidades que vão concordar de forma unânime, né, com esse diagnóstico. E se for positivo, é necessário você se definir ou de fazer um tratamento para cercear, para você não ter essas consequências, ou para que você, de fato, assim, desenvolva a sua mediunidade. Mas alguma coisa tem que ser feita para que você não viva daquela forma, com essas negatividades, vamos dizer assim, atingindo o seu dia a dia. Muito bem. Próximo aqui, ó, pergunta. O médium possui poderes que os demais não têm? Uma boa pergunta, hein? O médium possui poderes que os demais não têm? E a resposta é claro que não. O médium não tem poder que os outros não têm, mas certamente tem compromissos e responsabilidades que outros não possuem. Tem médiuns que muitas vezes usam desses critérios de poder para eles serem pessoas reconhecidas. É o ego falando mais alto. Falam dos guias que assistem ele como se fossem poderosos, realizadores. Isso tudo é vaidade, gente. Tudo é vaidade. Né? Não existe médium poderoso, até porque nada do que é feito é nosso. Nós somos intermediários, nós doamos o nosso corpo, nós doamos o nosso fluido animalizado pelas dívidas kármicas que nós temos no passado. É um acordo que a gente estabelece, ó, você, né, diante das suas dívidas kármicas,
você na próxima vida tem a forma de tentar resgatar parte disso ou a sua totalidade. Você tem que ser médium, e aí, mas é só dar um... Não, você tem que ser médium. Médium significa o seguinte, eu posso ser médium dentro de uma igreja evangélica, praticando bem, fazendo bem, ser intuído pelo Espírito Santo que eles falam, fazendo a minha caridade. Eu posso ser dentro de uma igreja católica, eu posso ser no budismo, na messiânica, não tem problema nenhum, mas eu tenho esse compromisso e a responsabilidade que outras pessoas não têm. E nós temos que ter essa consciência. Porque senão a gente começa a se comparar com outras pessoas. Aí você vai ver o seu amigo ou a sua amiga, né, o seu irmão, de dentro de casa, pessoa da família, que pode viajar, que pode curtir, que pode fazer um monte de coisa, e você não, porque você tem que trabalhar lá no centro. E aí você começa a falar, caramba, pô, o que está acontecendo? Que sacanagem. Não é nada de sacanagem, não é nada. Você assumiu esse compromisso. Você tem essa responsabilidade. O seu irmão não. Sua irmã não. Seu amigo ou sua amiga não. Eles não têm. É você. E aí cabe a nós querermos resgatar isso e entender, assumir esse compromisso, essa responsabilidade ou não. Se não, tudo bem. Em alguma outra existência, espera na fila de reencarnar para que você possa, talvez, mudar de ideia depois. Mas se nós já tivemos a honra e a glória de sabermos nessa vida que somos, vamos aproveitar. Então, não somos especiais, não temos poderes, não temos nada. Mas temos muito compromisso e responsabilidade séria para que esses espíritos possam cumprir um bom papel aqui dentro. Tudo que nós pudermos fazer para proporcionar para eles, nós faremos. Eu costumo dizer para os médios lá do centro, assim, se não dá para você ir no centro, não tem problema. A gente tem, às vezes, acontecem compromissos familiares, acontecimentos, coisas que nos impede de trabalhar naquele dia. Mas eu sempre falo, se você já sabe o que isso vai acontecer, vai ali, né? Você sozinho, firme seu pensamento com o seu mentor espiritual, peça para ele comunicar aquele guia que trabalharia naquele dia, dizendo, olha, não poderei estar lá, né? Se o senhor puder ir lá para somar na egrégora, bem, mas eu não poderei estar lá, porque eu tenho um compromisso assim com meu filho, com minha filha, eu não sei. Aí vai de cada um. Mas é importante a gente avisar, porque eles lá não têm bola de cristal e não são obrigados a nos tutelar 24 horas por dia. Eles têm milhões de afazeres, mas eles têm o compromisso e a responsabilidade de estarem conosco toda sexta-feira ou todo sábado, o que for. Eles têm esse compromisso sério e nós temos que ter com eles também. E se não dá, avisamos. Temos que ter essa comunicação e avisar, ó, não vou poder ir. O senhor me perdoa, né? O senhor possa ir lá, compor a casa, se assim for possível. Pronto. Essa relação ela é importante. O que mais aqui? Então, se portamos mediunidade, é evidente que a nossa missão espiritual passa pelo exercício dela. Se eu sou detentor dessa mediunidade, é mais do que óbvio que a minha missão espiritual vai se transcorrer através dessa minha mediunidade. Então, através do trabalho mediúnico caritativo, é que a gente consegue diminuir essa dívida kármica. Ah, mas eu tenho que ser médium de atendimento? Claro que não. Você pode ser um médium cambonando, você está auxiliando, você está doando a sua energia ali, naquele momento. Você está fazendo com que aquela corrente fique estável, forte, para que todos os médiuns trabalhem. Ah, mas eu sou Ogã. Você é médium. Se você foi convidado a ser Ogã, você é médium. Ah, Rogério, mas eu só fico ali na porteira, ou eu só dou o passe. Não me importa em qual atividade, seja ela qual for, para o andamento, para o resultado final, todos somos necessários. Todos. Da pessoa que auxilia na limpeza até o dirigente da casa.
todos somos necessários. Ninguém é mais que ninguém. Ninguém é mais especial que ninguém. Ninguém tem mais mediunidade que o outro. Não. Somos doadores de fluido animalizado do nosso perispírito, junto com o perispírito desses trabalhadores do espaço, onde eles vêm realizar, vêm acalentar o coração através da caridade do amor. Vêm curar pessoas. Compromissos e responsabilidades. Os compromissos e as responsabilidades são muitas e faz com que o médium constantemente esteja em preceito, em decorrência dos trabalhos espirituais, o que constantemente o afasta dos círculos sociais. Vou voltar aqui em cima. Ó. Médium não tem superpoderes, mas certamente tem compromissos e tem responsabilidades que os outros não possuem. Claro, se você tem um trabalho, no nosso caso, na nossa casa, toda sexta-feira, quinta-feira eu estou em preceito. Se tiver uma festinha, tiver o que for, eu não vou. Não vou. Pô, mas tem aniversário da sua irmã. Vou, fico bem recolhidinho, sem extravagância nenhuma, não bebo nada alcoólico, não como nada de carne, mas eu compareço com a minha irmã, minha sobrinha, tá tudo bem. Mas eu me mantenho em preceito. Pô, tem um churrasco, cara, na quinta-feira à noite, o Corinthians vai jogar, o Palmeiras vai jogar, o Santos vai jogar, o São Paulo vai jogar. Meu amigo, pelo amor de Deus, cerveja vai ter... Pô, cara, desculpa, ó, meu compromisso aqui e as responsabilidades são diferentes da sua. Não posso, cara. E tá tudo bem, porque a gente não tem que levar isso como uma obrigação ruim. Nós temos que levar isso como uma dádiva. Pô, graças a Deus eu estou tendo a oportunidade de resgatar. Graças a Deus eu estou trabalhando, estou fazendo algo por alguém. Então, o preceito faz parte, né? E ter essa consciência é muito importante. Eu aprendi lá na minha jornada sacerdotal, no meu barco sacerdotal, a gente sempre fala da palavra obrigação. Ó, você tem que fazer obrigação por orixá tal, obrigação por orixá tal. Só que essa palavra obrigação, ela é uma palavra muito pesada. Né? Tudo que você faz obrigado é ruim. Então não é uma obrigação. A obrigação, ela foi colocada, né, pelo costume popular. Mas você está oferendando. Né? Ali é um momento de alegria, de amor, não tem obrigação. E tem um estado de espírito maravilhoso. Diga, Jorjão. Então, Roger, lembra? Eu pude acompanhar, felizmente fui abençoado, né, por poder acompanhar você. E todas as vezes eu falava, não é obrigação. Eu me sinto e acho que é a consagração. Né? Eu acho que é uma palavra mais agradável e você está consagrando aquele momento, né? Muito bem, Jorge. Você e todos os guias que ali estiveram presentes. Muito bem. Né? Muito bem. Eu acho que esse termo é corretíssimo. É um momento da consagração, não é obrigação, de verdade. Porque é um momento tão alegre, um momento que você se preenche tanto, que você recebe muito mais do que você dá. A gente está levando uma oferenda achando que está fazendo muito. Imagina, que nós estamos recebendo, que a gente está ganhando, que, nossa, é indiscutível. O Jorge é meu padrinho de sacerdócio, para quem não sabe, né? Ele é meu padrinho junto com a Patrícia, a minha esposa. Então, o Jorge participou praticamente de todas, acho que só uma, né, Jorge, que você não foi, né? Só uma que eu não consegui ir, né? E no final, né, no dia do diploma, que eu estava com dengue. Você estava com dengue, é verdade. Mas foi uma experiência única, maravilhosa. E é sensacional. Então, mesmo a gente não pode dar da mesma forma, né? O Jorge colocou muito bem, que é uma consagração numa obrigação. O preceito a gente tem que encarar da mesma forma. É algo bom, a gente está se limpando, gente, a gente está fazendo um detox. Quando a gente faz um preceito, nós estamos nos desintoxicando do mundo.
Nós estamos nos afastando de tudo aquilo que nos faz mal no dia a dia, e acreditem, faz. Porque é um momento que você fica mais meditativo, é um momento que você fica mais interiorizado, é um momento que você fica menos, às vezes, no celular, porque você está buscando mais pontos, mais orações. É um momento onde o seu corpo físico está recebendo uma alimentação melhor do que nos outros dias. Né? Você não está ingerindo, às vezes, o álcool. Você está com a sua energia, porque você não tem, já falamos lá atrás, a questão da relação sexual, não tem nada demais, não é nada pecaminoso, não existe pecado. É que você precisa da sua essência, da sua energia, para que o guia e você tenha essa simbiose. Uma outra energia, como as relações sexuais, elas têm uma potência de energia muito forte, eu fico com a energia da minha parceira fica com a minha energia durante 2, 3 dias. E essa energia muitas vezes atrapalha no momento da incorporação ou de qualquer outra faculdade mediúnica que você vai ter. Então, é o momento onde você absorve só a sua energia. Né? Tenta trazer para você o máximo possível do que é seu. Então, é lindo, né? A gente tem que ressignificar essas palavras. Obrigado, Jorge, pela consagração. Maravilhoso. Vou usar isso daqui para frente, inclusive. Muito bem, então, Adilson, após tomarmos consciência dessas responsabilidades, acredito que somos agraciados com o privilégio da ascensão espiritual em busca da evolução do nosso ser. Total, Adilson. Assine embaixo do que você escreveu. Porque quando a gente realmente ganha essa consciência e traz ela sem peso, mas traz com leveza, com amor, com gratidão, cara, o que a gente recebe em troca é absurdo. Né? Esse privilégio de ascensão espiritual. Tem aquela musiquinha, foi na Umbanda que a minha vida começou a melhorar. Né? Tem um ponto que fala assim. Por quê? Porque a Umbanda, ela te projeta, ela te... Quando você entende dessa responsabilidade sem peso, sem nada, a sua ascensão espiritual, aquilo que você ganha, aquilo que você cresce, a gente chora. Muitas vezes está fazendo uma oração ali abaixado, firmando uma vela, só você, os seus guias ali, e a gente chora. É verdade ou é mentira? A gente chora, gente. Por quê? Tamanha emoção. Você sente que o guia está ali do seu lado, falando, olha, estou aqui contigo, vamos lá. Vamos fazer acontecer. Então é isso que a gente tem que dar esse significado, aí, como a Adilson colocou, para ter esse privilégio dessa ascensão espiritual. E por último, mas o mais importante de todos, é que o médium, ele sofre perseguição ininterrupta do plano astral inferior, levando a gente constantemente a ter preocupações com as nossas firmezas, as nossas orações, os nossos recolhimentos, que os demais não precisam. Então, é o que eu acabei de dizer. E todos aqui, hein? Todos aqui. Todos. E me incluo. Em algum momento a gente titubeou. Deixou de fazer aí 1 mês, sem firmeza nenhuma. Todos nós, gente. Deixou, passou. E aí a gente sente o impacto. Que algumas coisinhas começam a dar errado, algumas dores começam a aparecer, algumas faltas de conexão, algumas ansiedades aumentam. Por que isso? Porque a gente deixa de lado a nossa firmeza, a gente não faz a firmeza. Ah, hoje eu estou com preguiça, amanhã eu faço. Aí você perde o dia da irradiação daquele orixá, mas tudo bem, você vai fazendo outro, aí chega no outro dia e fala assim, ah, não, deixa para semana que vem, vai, semana que vem eu prometo, agora eu vou e faço. E aí vai passando, vai passando. E isso é tudo o que o plano astral inferior quer, porque ele sabe do seu potencial mediúnico. Ele sabe que você vai atrapalhar a ação dele. E essa injeção de desânimo, ele vai te dar cada vez mais. Porque ele vai te trazer mais prazeres carnais para você se desligar das suas firmezas, das suas orações, dos seus recolhimentos. É normal acontecer na vida do médium.
Eu acho que muitas vezes isso acontece, até a própria espiritualidade amiga deixa isso acontecer para a gente olhar e falar, cara, cuidado. Cuidado que pode ser uma ida sem volta. Então, observemos isso, vamos trazer com leveza, vamos trazer com bastante amor, bastante consagração, como disse o Jorge. Tudo é uma consagração. Então, isso é importante para nós. E aí eu quero, né, pense aí, né, depois de tudo isso, se você deseja ingressar na vida mediúnica por status ou para fazer bonito para outras pessoas, é melhor você repensar a sua decisão, porque isso não vai se sustentar. No começo tudo é lindo, tudo é bonito, mas não se sustenta. Porque, repito, os compromissos, as responsabilidades, com muito amor, das firmezas, orações e acolhimentos, ela deve ser constante. Então, isso tem que entrar realmente como um amor na sua vida. Se você não cumprir, né, com as suas obrigações, consagrações, saber, ter a consciência e tratar com leveza dos nossos fardos kármicos, a gente pode ser penalizado por isso. Então, assim, a vaidade é o pior sentimento que o médium pode cultivar. É o pior sentimento. Até faço questão de deixar grifado aqui. Então, se você vai entrar por vaidade, não faça isso. Não faça isso. Deixe de lado isso. Trabalhe uma outra forma de exercer a caridade, mas não entre jamais por vaidade. Jamais por vaidade. E falo com muita certeza para vocês aqui, uma coisa que eu aprendi com o pai Ronaldo Linares. Ele fala assim, que as pessoas perguntam para ele se ele é um sacerdote, ele fala, não, eu sou médium. Eu sou médium. É que eu exerço um ofício para ajudar outras pessoas que se chama sacerdócio. Outros irmãos que precisam ser médiums também, mas eu sou médium em primeiro lugar. Então, isso é uma coisa que eu aprendi que eu vou levar na minha caminhada daqui para frente, né? Muitas coisas vão acontecer daqui para frente, com a graça de Deus, e eu vou levar isso também na minha vida, né? Então, somos médiuns, todos. Para alguns, terão alguma caminhada diferente para auxiliar, para ajudar outros médiuns chegar, né, a ter um bem-estar, uma vida agradável dentro dessa mediunidade, tá? Então, na Umbanda, toda a obrigação vem como sentimento de satisfação em fazer, em servir, em aprender, em se dedicar uma vez por semana para você e para o próximo. Essa obrigação, e eu daqui para frente uso também a consagração, não tem o peso de um fardo e deve ser ressignificado por todos nós. Muito bem, então, dando continuidade aqui, para aqueles que ainda não são médios, que estão em desenvolvimento, que pretendem, né, guardem bem essas mensagens que nós passamos aqui. Sou obrigado a desenvolver? Então, vamos lá. Tenho sintomas, né? Vi que dentro dos sintomas eu sou médium. Dentro desse sintoma de ser médium, eu tenho mais poder, não tenho poder, devo entrar, não devo entrar, né? Quais são as minhas obrigações? Está tudo ali agora. Eu sou obrigado a desenvolver, sabendo a minha característica mediúnica? E aí a gente começa dizendo que ninguém é obrigado a nada. Nós temos o livre-arbítrio. Essa é uma das leis universais, livre-arbítrio. Isso é o que é mais apreciado pela Umbanda, mas é a primeira lei de Deus. É o livre-arbítrio. Sempre você vai definir se você quer ou não. E sempre deverá ser respeitada a tua vontade. A mediunidade, é importante que a gente tenha em mente que, caso
você não faça a opção pelo não desenvolvimento, né, das suas faculdades mediúnicas, é importante advertir, pelo menos, né, para que você tenha ciência, que você deve, então, fazer um tratamento espiritual contínuo. Por quê? Porque você, justamente pela finalidade de se desfazer das cargas que naturalmente você vai absorver. Rogério, eu não quero trabalhar, ok? Não vou trabalhar, não quero me dedicar lá. Tudo bem, amigo, mas você não se esqueça que você é médium, você é uma esponja, você está absorvendo. É uma faculdade inerente à sua vontade aqui. A sua vontade de trabalhar ou não. Mas a faculdade mediúnica, você não tem como desligar uma chave e falar, agora eu não sou mais médium. Não. Você vai carregar isso. Agora, você precisa se cuidar. Você precisa fazer um tratamento espiritual contínuo. De tempo em tempo você tem que ir, você tem que se limpar, você tem que fazer algumas coisinhas para se proteger. A mediunidade não cuidada, né, ou não desenvolvida, ela pode ocasionar problemas que começam lá no perispírito, entram no nosso estado emocional e se transformam em doenças psicossomáticas. Podem afetar o nosso corpo físico. Então é importante. Não quer trabalhar? Não quero, mas tem que se cuidar. Tem que fazer esses tratamentos. A gente tem que sempre lembrar que a mediunidade é uma oportunidade, né, é um presente de Deus, vamos dizer assim, conferida, claro, pela própria misericórdia divina, e você poderá, em algum momento, ser cobrado por não utilizá-la. Ah, Rogério, pode? Pode. Pode. Ah, mas e o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é para você decidir se você quer ou não. Mas as consequências de não querer podem te acarretar problemas futuros. Ah, mas eu não quero trabalhar na Umbanda. Tá tudo bem, eu já falei aqui, independente da religião, você consegue exercer sua mediunidade. O simples fato de você estar exercendo a caridade e o amor ao próximo, que nem necessariamente tem que estar dentro de uma religião, você pode fazer isso de livre e espontânea vontade. Ó, vou numa creche e dou. Lembra? Doação é diferente de comprometimento. Doação, eu pego o dinheiro e dou. O efeito é bom, é positivo? Claro. Mas está havendo engajamento meu? Não. Então eu não estou trabalhando a caridade. A caridade tem que ter o meu envolvimento. Então, eu não sou de religião nenhuma, mas sou médium. O que eu faço para me proteger? Cara, doa seu tempo para alguém. Preste a caridade doando o seu tempo. Você lá. Eu estou trabalhando na minha mediunidade? Claro que está. Claro que você vai estar. Se for para o bem, se você está fazendo algo caritativo e com amor, claro que você está. Ah, mas eu sei que eu sou médium, então já descobri, ok, tal, mas não quero, não vou fazer caridade, não vou fazer nada. Sigo aqui na minha vida, quero, né, trabalhar e me dedicar à minha família e ponto final. Cara, nunca se esqueça que esse compromisso você assumiu antes de vir. O véu do esquecimento, ele existe por N fatores. Mas é um compromisso que ninguém está te obrigando. Você assumiu, espiritualmente falando. Como a gente percebe que muitas pessoas podem estar sendo cobradas? Geralmente, as pessoas na fase dos 50 anos, principalmente entre 40 e 50 anos de idade, essas pessoas sofrem acidentes graves. Essas pessoas, muitas vezes, adquirem algumas doenças graves. Por que isso? Para despertar, para talvez ali sensibilizar e fazer com que a pessoa trabalhe. Eu vou dar um exemplo que eu vi anteontem no jornal.
princesa lá que estava com câncer lá da Inglaterra, acho que é Middleton, não lembro o nome dela, estava com câncer, supostamente, pelo menos os boatos dizem, que era no abdômen. Ela saiu do hospital com o compromisso de ajudar naquele hospital, com envolvimento pessoal, não só doação de dinheiro, envolvimento. Ela quer auxiliar, ela quer ajudar, ela quer se envolver na causa. Isso não foi um despertar mediúnico? Claro que foi. Muitas vezes a mediunidade utiliza, fala, vou dar um toque para ver se sensibiliza. Vai e dá um toquezinho na pessoa. Ah, Rogério, mas eu sou médium e eu tive isso. Lembra que eu falei lá, a Umbanda nada é absoluto. Não estou dizendo que a regra é para todos. Mas acontece também. Solange colocou aqui, ó, na minha vida foi assim mesmo, não aceitava. Eu fugi por anos, porém cá estou. Estou eu. Comecei na igreja evangélica a aceitar a minha mediunidade. Perfeito, Solange. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Mas mesmo na igreja evangélica, você ali de alguma forma já exercitava a sua mediunidade também. Para exemplificar o que eu estou dizendo aqui para vocês, e a gente fecha aqui essa noite de estudos, a mediunidade ela é um talento. Deixa eu até colocar aqui. A mediunidade ela é um talento, né? Ou ela é um dom dado ao médium para que crie frutos. A mediunidade ela tem que criar frutos. Ela tem que auxiliar, ela tem que prestar a caridade. A partir do momento que eu utilizo da mediunidade para prestar a caridade, para auxiliar o próximo, eu estou dando frutos. Tá certo? Então, vamos exemplificar aqui, eu vou ler para vocês as palavras de Jesus na parábola dos talentos. E a mediunidade, mais uma vez, é um talento. É um dom concedido a você, muitas vezes, para resgatar condições kármicas do passado. É te dado a oportunidade. Isso é uma glória para quem a tem. É uma glória. É como se Deus olhasse para você e falasse assim, eu tenho misericórdia de você, vai lá. Eu acredito em você. Então vamos ver o que Jesus fala aqui na parábola dos talentos, que é Mateus 25, 14 e 30. Então ele fala assim, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 2 ao outro. 1 a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor.
Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és um homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Melhor seria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao quem tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Muito bem. Mediunidade é um talento, a mediunidade é um dom dado ao médium para cair frutos, auxiliar, prestar caridade. O que mostra essa parábola aqui? Que independente, digamos que aquele que recebeu 5 é porque tem uma mediunidade muito grande, o que recebeu 2, uma mediunidade menor, e o que recebeu 1, uma mediunidade ainda menor ainda. Mas todos deveriam ter frutificado isso. Tinha que criar fruto. Desse 1, não interessa, a minha mediunidade é tão pequenininha, eu nem 5. Pouco importa, faça caridade. É um dom que foi dado para você. Ah, mas eu não sei, eu não sinto, eu não vejo. Tá bom, mas se você foi convocado, vá. Faça caridade. Ah, mas eu não quero trabalhar, então eu posso doar meu tempinho. Eu tenho um tempinho lá, eu tenho 1 hora por semana para me doar, para me envolver com alguma causa. É um talento aqui que está dizendo. Eu te dei um talento. Frutifique ele, dobre ele. Não importa o tamanho, se você tem muito tempo, se você tem pouco tempo. Se você tem muita mediunidade ou pouca mediunidade, pouco importa. Faça bom uso dela. Dê frutos, auxilie, preste essa caridade. Então, essa parábola, o que ela mostra isso, são os dons e talentos que nós temos, que são dados para nós, que a gente não põe em prática. Ou muitos não colocam, né? Nós aqui, graças a Deus, todos colocamos. Mas temos que ter essa observação. Então, assim será para o médium que ignorar os dons dados por Deus. Né? Quando fala ali, ó, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Muitas vezes a pessoa não sabe por que está na vida maluca, não, nada dá certo, começa a ter uma coisa, dá errado, começa a fazer uma coisa, dá uma errada, você começa a ver a sua vida aqui, na Terra, dando errado. E por que isso? Porque tem dons e talentos que foram doados para você que você não está colocando em prática. Para quem está mais tempo aqui com a gente, eu e o Jorge, nós temos um projeto que é de desenvolvimento emocional, autoconhecimento, desenvolvimento emocional. E a gente sempre se depara, porque a maior dúvida das pessoas é saber a missão que ela tem. Qual a minha missão? E essas missões, geralmente, são missões, as pessoas imaginam que as missões, elas estão vinculadas a negócios, a dinheiro, a ganhar, a fazer, a realizar. E é natural, porque a gente vive num mundo materialista. Então as pessoas só imaginam isso. Qual é a minha A minha missão é eu trabalhar com aonde? Para ganhar quanto para eu ser feliz? E eu sempre falo, tá errado. Tá errado. Ah, mas eu sou infeliz onde eu trabalho. Não é que você é infeliz onde você trabalha. É porque você está fora da sua missão. Ah, então a minha missão é trabalhar onde? Não. Talvez a sua missão
seja auxiliar alguma coisa em alguém. E quando você se preenche lá, tudo dá certo na sua vida do lado de cá materialmente. A missão das pessoas não estão necessariamente atreladas a negócio e dinheiro. O que você, às vezes... eu não gosto de fazer o que eu faço. Tudo bem, você tem meios para sair do que você faz e conseguir trabalhar naquilo que você gostaria de fazer. Mas isso não é missão. Não tem nada a ver com missão. Pode também ser missão, mas não tem a ver com missão. Missão, você vai colocar alguma coisa em prática, algo que te preenche, que te deixa em êxtase, e quando isso que você está fazendo te deixa em êxtase, tudo na sua vida vai dar certo, tudo vai caminhar certo. E pode ser através da doação, né, do seu tempo, de uma obra que você faz, né, caritativa, de uma ONG de gatinho que você ajuda, ou de cachorrinho que você ajuda, não interessa, mas é algo que te preenche. Faz algum comentário, Jorge? Não, e é engraçado, né? Porque às vezes a gente imagina que a missão é uma coisa assim imensa, né? E está tão distante, né? A missão, ela, muitas das vezes, para não dizer sempre, né, ela está muito próxima. E que talvez a gente não tenha a sensibilidade de observar, né? Então, eu acho que é importante, até depois dessa aula, né, que nós tenhamos essa sensibilidade, né? Às vezes a vida dá vários sinais, mas a gente passa despercebido. Então, depois de que tudo que o Rogério disse, eu tenho certeza que todos agora vão ficar um pouco mais atentos, né? E tenho certeza que vão encontrar uma forma de encontrar essa missão, né? E a missão, ela não pode ser, como a gente fala, ser uma coisa pesada, cansativa, ela tem que ser agradável, né? Tem que ser uma coisa que te preencha, que é o que falta, né? Quando você vai, muitas vezes, não sei se alguns já teve a oportunidade, você ir num asilo ou num orfanato, e que você fica ali alguns minutos conversando com... E escuta a história, principalmente asilo, né? De situações de pessoas, e você se entrega àquele momento. Eu tenho certeza que todos, quando saem de lá, saem ali e falam, nossa, né? Eu acho que eu recebi mais do que eu doei. E é essa a missão. É você receber um pouco mais, né? Não que você vá para receber, mas aquilo é um aprendizado, né? A importância que você tem de se doar. Então, essa eu acho que é a missão que nós precisamos ter, essa sensibilidade. Perfeito, Jorgeão. Perfeito. Diga, Maria Neide. Deu. A missão, né, que o Jorge disse, está próximo, realmente. A minha irmã está vivendo, assim, um momento muito interessante. Minha irmã, que tem 86 anos. Ela estava com câncer no pulmão e fez radioterapia. E a radioterapia queimou alguns neurônios. Então, ela tem dificuldade da fala. E ela está com dificuldade motor. Então, aí eu ajudo a minha sobrinha, que é a filha dela, a Luísa, tudo. Mas, de vez em quando, eu perco a paciência, porque eu quero que elas reajam, né? E aí eu perco a paciência. Aí, ontem de manhã, eu me dei conta dizendo assim, ô Maria Neide, você manda tanta mensagem bonita, você já parou um pouco para ler essas mensagens para você melhorar um pouquinho mais com a sua irmã Lourdes? Aí eu falei assim, nossa, isso é mediunidade? Foi. Total, né? Olha aí, que coisa linda. E somos acima de tudo, né? Estamos numa vida material, estamos reencarnados, suscetíveis às nossas baixas de vez em quando. Mas isso é mediunidade, porque você foi alertado, ó, observe o que você está mandando. Isso é lindo, Maria Neide. Sem dúvida alguma. Diga, Pois é. Patrícia. Rogério, eu até assim, faço um adendo
com relação ao nosso encontro que nós formos ter com relação a forças e virtudes, que quanto mais a gente conhece o nosso potencial, mais isso também agrega para o nosso propósito e pertencimento, merecimento, e também o que a gente tem como missão e visão dessa vida. Então, quando a gente vai fazer esse teste, né, que já está quase algumas pessoas fizeram, outras estão com dificuldade, então um pouquinho antes, quando a gente for se encontrar no mesmo dia, eu vou ajudar o pessoal, eles preenchem 10 minutinhos e a gente começa a devolutiva. E o quanto isso vai ajudar as pessoas também a enxergar se eu sou boa no que... Não é, às vezes a gente pega muito e fala o que não é bom, mas o quão é importante a gente olhar o que nós somos bons, e como isso pode potencializar a nossa missão nessa terra, né? Então, eu acho que isso vai vir muito de encontro, né, com esse tema que você tratou aqui hoje, e eu vou compartilhar com o pessoal também um livro chamado Ikigai, para poder mostrar para o pessoal o seguinte: o que te motiva a você sair da cama todos os dias, poder realmente traçar todas as batalhas do dia a dia, as diversidades, porque o que te move é o que realmente faz parte também do seu propósito. Pode não ser do seu trabalho, mas a sua família, um bem maior, uma espiritualidade, pode também te alavancar em cima disso. Então, me veio muito à tona esse tema. Esse método Ikigai é bastante interessante, porque ele é um gráfico que ele cruza, né? Ele vai cruzando situações, e ali a gente descobre realmente qual é o nosso potencial, se a gente for sincero. Nós temos que ser sincero e sem medo do resultado. Porque, às vezes, a gente quer... É isso que eu falo, nós queremos sempre... O ser humano, ele sempre está movido pelo dinheiro. É inevitável. Todo mundo quer ser rico, todo mundo quer estar bem, porque isso, de certa forma, traz evita problemas, né? Você fica mais equilibrado. Realmente, uma situação financeira... eu quero dizer, não é uma situação financeira boa, porque tem muitos milionários, gente, que estão quase morrendo de ficar louco de tanto que já deve, porque gasta mais do que ganha. Então, eu quero dizer que é o seguinte: o dinheiro não está relacionado à felicidade. O dinheiro bem administrado é felicidade, né? Com propósito, com... Agora, você pode ganhar 100 milhões, se você gastar 200, você vai ser uma pessoa paranoica, né? Desequilibrada. Então, não está ligado necessariamente à quantidade, mas a boa administração do que você faz do seu dinheiro. Quando você administra muito bem e aceita as condições das quais você está tudo bem, você vai ter uma vida feliz. Você vai ter uma vida feliz. O que não dá é quando a gente entra no processo de olhar a grama do outro, de começar a se comparar, uma série de coisas. E o quanto também isso é importante, quando, assim, não somente esse teste que nós vamos aplicar, como outros testes, quando você trabalha no autodesenvolvimento, você tem que ter um tempo para você tirar o julgamento, te deixar o ego de lado, porque às vezes você quer colocar uma resposta, mas pensar, mas qual seria a melhor resposta? Na verdade, tem que ser a melhor resposta para você, não para o outro, né? Então, Exatamente. assim, faça um teste, é um momento seu para você. Então, tirando essa questão do julgamento e tudo mais, para que você consiga realmente ter esse momento de autoconhecimento mesmo, para que aí você consiga, né, ter realmente o sucesso do resultado e você entender o que de fato é a palavra sucesso, porque o sucesso para um pode ser diferente para o outro. Às vezes Exatamente. sucesso pode ser família, outro pode ser realmente, né, dormir tranquilo em casa, ou pode ter o dinheiro, enfim, mas é realmente essa questão de você ter um olhar com muita atenção em qualquer tipo de teste que você faça, é muito importante essa verdade com você mesmo, né? Perfeito. Bom, nós estamos terminando, eu vou dar 2 recados. Primeiro, o que a Patrícia falou, quem não fez o teste, Patrícia, eu vou pedir gentilmente, coloca o link lá de novo, né? Para quem não preencheu o seu ainda, eu me incluo, não preenchi, vou preencher o meu hoje também. Preencham lá, ok? Para a gente ter... Ficou marcado que dia mesmo, Patrícia? Nós colocamos algumas datas, ainda não vi a Votação. devolutiva, mas eu tenho que ver lá como que ficou a enquete que as pessoas melhores escolheram. Tá bom, tá legal. Esse vai ser um ponto. Diga, Jorge. Eu, de fato, não consegui. Eu estou assim numa correria. Eu só vou conseguir fazer, não sei qual é a data, né? Mas só para fevereiro.
O Adilson está colocando que a Maria optou pelo dia 6 de fevereiro. Então, Jorge, pega o início de fevereiro aí, preenche, e aí dia 6 ela consegue dar devolutiva aí para nós também. A Patrícia gentilmente coloca para nós de novo lá, tá bom? Claro. Para a gente fazer. E quem tiver com dificuldade, gente, do preenchimento, do salvamento, porque assim, é importante salvar em PDF, cada um seu, para no dia a gente dar devolutiva coletiva. Então, se você tiver alguma dificuldade de fazer, mesmo a gente já tendo algumas pessoas já antecipando o preenchimento, nós vamos dar uns 10 minutinhos antes para quem realmente não conseguiu preencher e tudo mais, tá bom? E se tiver dúvida, podem te acionar, né, Pode, Patrícia? Então, tá. sim. Fiquem à vontade lá, entra lá no conversar com a Patrícia, já manda direto para ela, tá bom? Ó, aqui o objetivo nosso é a teologia da Umbanda, é vocês conhecerem a Umbanda, conhecer como ela funciona, mas também se conhecerem. Também se conhecerem. Mais do que bons médiuns, nós temos que ser bons seres humanos, cada dia mais. Para ser bons seres humanos, ou para ser bons médios, nós temos que ser bons seres humanos, e para ser bons seres humanos, nós temos que nos conhecer. Porque só quando a gente se conhece é que a gente consegue se transformar. Ninguém transforma ninguém. Só nós temos esse poder de transformar a nós mesmos. E quando a gente se transforma, tudo ao nosso redor muda. Então, pensando nisso, e eu já tinha falado que nós vamos fazer aí um encontro também para fazer uma vivência. Eu, sem conversar com o Jorge e com a Maria Neide, nós vamos depois pensar, é um sábado e domingo que nós vamos ficar juntos, para que a gente possa desenvolver, sentir a nossa mediunidade, mas sentir nós como seres humanos, nos conhecendo um pouco mais. Então, nós vamos fazer agora, nesse primeiro semestre, eu só preciso achar o local e achar... Vou te avisar, assim, a gente vai avisar com antecedência, Viviane, até para que todos se preparem, né, para que faça a data correta, e aí nós vamos marcar, e vai ser um final de semana, um sábado inteiro, um domingo inteiro. A Viviane está lá em Santa Catarina, até ela vir para cá, então tem que se programar. É a Marli que está em Piracicaba e tudo mais. E aí nós vamos fazer uma vivência bem legal, né, onde as pessoas vão com as suas roupas normais, depois nós vamos passar tudo certinho, vai levar uma roupa branca e vai ter que levar uma roupinha preta, uma roupinha escura. Vamos enxergar tudo que existe dentro de nós, para que a gente possa se trabalhar, para que a gente possa melhorar como seres humanos e como médiuns também. Fechado? Maravilha. Maria Neide, gentilmente, nessa noite de calor, essa noite que Pai Oxóssi abençoou a gente aqui, você possa trazer as nossas palavras finais aqui para encerrarmos esses estudos. Tá bom. Vamos agradecer o nosso Pai, essa oportunidade que nos foi dada, que possamos absorver toda a energia, que toda a corrente de Oxóssi, que todos os caboclos lançaram em cada um de nós, renovando cada célula do nosso corpo, que possamos nos sentir fortes, que possamos nos sentir como um ponto de luz a todos os nossos irmãozinhos que nesse instante estão esperando um aconchego, esperando uma mão estendida para se fortalecer. Que possamos receber a energia de toda a floresta, a fim de que os nossos pensamentos possam estar assim livres e limpos, como cada local da mata, a fim de que todos os dias possamos levar aos nossos irmãos uma palavra amiga, possamos tocar os nossos irmãos, trocando a energia positiva que nós armazenamos no dia de hoje, lançar um olhar amigo, ouvir o nosso amigo que está necessitando de poder falar alguma coisa, que possamos estar próximo daquele nosso amigo que somente quer o silêncio. Então, que nesse dia de hoje possamos sentir realmente
fortalecidos, a fim de que possamos colocar o nosso corpo e a nossa cabeça no travesseiro e dizer: Senhor, em paz eu deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. E que amanhã, Senhor, quando acordar, eu tenha, sim, a gratidão de receber o grande presente, que é a vida. Graças a Deus, meu Deus. Graças a Deus, meu Deus, pelo dia de hoje, louvado seja Deus. Pai Oxalá, muito obrigado. Pai Oxalá, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. E aos orixás, muito obrigado. E aos orixás, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. E ao João da Mata, muito obrigado. E ao João da Mata, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. E aos mensageiros, muito obrigado. E aos mensageiros, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. E ao Rosário, muito obrigado. E ao Rosário, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. E aos meus irmãos, muito obrigado. E aos meus irmãos, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Jesus. Uma boa noite e até a próxima semana. O Pai assim vai nos permitir. Amém. Graças. Graças a Deus. Seja e assim será. Assim. Um beijo no coração de todos vocês. Beijo. Ótima Para semana vocês também. e até a próxima segunda-feira. Até a Se Deus próxima, se quiser. Deus Tchau, pessoal. quiser. Boa noite. Uma boa Beijo, noite. gente. Tchau. Excelente semana para todos. Tudo de bom. Amém. Boa noite. Amém. Beijo a todos. Boa noite. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Tchau, Neidinha. Tchau, senhori. Boa E aí, noite. Boa noite. Tchau, Débora. Magda, tudo bem? Axé, minha irmã. Fica com Deus. Boa noite, gente. Boa noite, Suari. Oi, pai, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Magda. Que bom. Bom tê-la aqui com a gente, viu? Obrigada. É sempre um prazer estar com vocês. Fiquem com Deus, viu? Ótima semana para todos. Tchau, Cida. Tchau, Dete. Tchau, fiquem com Deus. Tchau, Irene. Tchau. Tchau. Ogum, iê, iê, Ogum, Ogum choro que iê, iê.